Vamos lá, então? Vamos, né? Tem outro jeito, né, pai? Então vamos lá. Gente, hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente um pouquinho. Meu pai, Dr. Márcio Vieira Gomes, é um cardiologista. Ele vai contar um pouquinho para a gente a história dele aí dentro da medicina. E muito do que eu sou hoje, do que eu aprendi dentro da medicina e, obviamente, fora, foi com essa figura aí. Eu acho que vai ilustrar muito bem, porque ele atravessou uma fase da medicina que não existia plano de saúde, tinha muito pouco, quase nada atravessador aí no meio, e está aí firme até hoje atendendo, né, pai? Primeiro, queria que você se apresentasse aí para a turma, a sua formação, o ano que você formou, como é que foi sua trajetória aí dentro da medicina, rapidinho para nós? Ó, como o Breno falou aí, Márcio Vieira Gomes, sou cardiologista clínico. Vou completar agora 50 anos de formado. No fim do ano eu completo 50 anos. Sou formado pela UFMG, pela Faculdade de Medicina da UFMG. E hoje eu trabalho em consultório particular e sou membro do corpo clínico do Hospital Felício Rosso. Também há quase 50 anos. E pai, um negócio interessante é o seguinte, porque você formou em 1970 e eu formei em 2000, foi 30 anos certinho, né? E conta pra gente, você nasceu lá em Alvinópolis, né? Como é que foi essa decisão sua de fazer medicina? Que horas que foi? O que aconteceu lá em Alvinópolis para te pôr na pituca aí para começar a fazer medicina? Conta um pouquinho para nós. Eu acho que eu comecei a ser curandeiro aos 5 anos de idade. Que eu, com um irmão meu, o Marcelo, nós fizemos uma garrafada para dar para minha avó, que tinha um câncer de mama já em fase avançada, e nós misturamos ovo choco, cocô de galinha, água e um monte de planta, de folhas de planta. Fechamos aquilo para dar para minha avó. Um belo dia nós fomos abrir aquilo, estava um cheiro tão insuportável que nós desistimos de dar aquilo para a avó, né? Então minha história começou aí, mas eu tive uma influência grande também do meu avô materno, que era dentista, que a gente vivia na casa dele. Tive uma influência do médico da cidade na época, que atendia a gente muito bem lá no posto de saúde, o Dr. Mário França. Sofri do farmacêutico, do Arte, do farmacêutico Dodô. Eu acho que por aí. E outra coisa dos meus pais também, que uma influência grande pela oportunidade de estudo. E na minha casa, lá em Alvinópolis, é interessante que a gente era considerado uma família rica. Depois que eu vim para cá, muito tempo depois, eu falei, mas rico de quê, né? Eu não sabia que dinheiro não se tinha, então não entendia. Aí eu fui entender que a riqueza era a cultura. Que a minha casa era uma das poucas em Alvinópolis que tinha uma biblioteca enorme, cheia dos clássicos da literatura, de revistas e etc. Então, eu acho que foi isso aí, por aí que eu sofri essa influência. E isso é interessante, porque, na verdade, tem muita gente que fica preocupada, né? Eu não tenho pai médico, eu não tenho avô médico, eu não tenho ninguém na família médico, como é que vai ser minha carreira? Isso porque essas postagens minhas, essas entrevistas, elas são muito voltadas para a turma que está começando. Você, por exemplo, você não tinha médico nenhum na família, né? Na verdade, seu irmão mais velho entrou para medicina, mas vocês não tinham, né? Não, meu irmão mais velho, ele formou em 64. Eu sofri influência dele também, óbvio, que ele estava em Porto Alegre, né? Mas antes disso eu já vim para Belo Horizonte para fazer medicina.
Sim, mas o interessante aí que um outro colega já até comentou que, na verdade, não é tanto o que você precisava dos seus pais, que foi estudo, foi mostrar para você a importância do estudo, foi dado, né? Independente se você estava lá em Alvinópolis, lá no meio de uma cidade bem humilde, ou se você está aqui dentro de uma capital, no centro, eu acho que isso é importantíssimo, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a base foi essa. Porque desde menino eu fui acostumado com minha mãe, que era professora, meu pai, diretor do colégio. Então eu fui acostumado num ambiente de cultura. E isso é que foi o básico. E aí você veio para Belo Horizonte. Você veio para cá com quantos anos para estudar? E conta um pouquinho dessa parte do colégio até você entrar na faculdade. Eu vim para Belo Horizonte com 15 anos, entrei para o banco. Fui bancário durante 5 anos. Meu primeiro vestibular eu passei na segunda opção, que foi farmácia e bioquímica. Aí eu fiz o curso de farmácia e bioquímica durante 1 ano, onde eu tive excelentes professores lá, inclusive a Beatriz Alvarenga, professora de física. Eu fiz 1 ano de bioquímica e depois fiz o vestibular de novo e passei na Faculdade de Ciências Médicas e passei na UFMG. Aí eu comecei o meu curso, depois de ser bancário, estudei também como bancário. E no início da faculdade, pai, na verdade, tinha uma dificuldade grande aí para se manter aqui, né, do ponto de vista financeiro. Tem uma história boa aí do cursinho, né? O que você fez nessa época? Quando eu entrei para a escola, eu montei um curso pré-médico, chamava CPM, curso pré-médico, com mais 3 colegas da faculdade, nós ganhamos um dinheirinho básico aí para poder sobreviver. Além disso, eu fui vendedor de livro, eu vendia livro para professora primária, eu consegui o endereço das professoras, não sei como na época, e eu vendia um atlas pedagógico para a professora, que me ajudou também. Então foi o cursinho e isso aí basicamente. E durante a faculdade, quando que você definiu assim que você queria cardiologia ou teve uma hora que você decidiu para que horas que você definiu esse caminho e por quê, né? Eu entrei para a faculdade pensando em fazer uma coisa que não existia na época, que era saúde pública. Eu sempre fui implicado com prevenção de doença. Lá em Alvinópolis tinha uma exposição agropecuária, onde a ACAR levava uns folhetos de prevenção de ascaridíase, necatorias, oxiúrias, etc. E esses folhetos, essas coisas aí me marcaram muito na época. Então eu entrei para a faculdade pensando em saúde pública. Mas aí eu vi que eu fui uma das turmas privilegiadas, que eu tive medicina preventiva do primeiro ao último ano. E olha que minha turma foi a primeira que foi 5 anos só o curso. Não eram 6 anos, eram 5 anos. Foi a última, né? A última foram 5, né? Depois virou 6. Não, eu acho que foi a primeira de 5 e depois voltou para 6. Ah, tá. Entendi. Depois de um certo tempo. E quando que você cismou com cardiologia? Conta para nós. Não, essa história, minha história acadêmica é muito esquisita, porque no terceiro ano de medicina, eu fui fazer um estágio com anestesista na Santa Casa. Estágio voluntário, que eu consegui. A minha mulher atual, né, que é a única que eu tive, ela trabalhava na associação médica e conversando lá com um anestesista, ele me falou que eu podia acompanhá-lo na Santa Casa. Então eu, no terceiro ano, fiz um estágio de anestesia na Santa Casa. A gente anestesiava com éter
Então era difícil matar paciente, porque é difícil para matar, viu? E eu fiquei lá nessa época. No 4º ano, eu passei a frequentar como voluntário um plantão. Foi fundamental para mim isso. Um plantão no pronto-socorro, o atual João 23. Eu dava um plantão na segunda-feira à noite. E para você ter uma ideia, quem trabalhava nessa escala de plantão no João 23 era o professor Marcelo Campos Cristo, cirurgião cardiovascular, o doutor Wilson Abrantes, o doutor, se não me engano, Hélio Pedecino, eu esqueci o primeiro nome do Pedecino, o doutor Zé Américo Campos, que era um pediatra, o Zé Carlos Campos Cristo, que era cirurgião geral na época. Eu fiquei com essa turma durante 2 anos no pronto-socorro. Isso para mim foi fundamental. No último ano, eu fui fazer um estágio aí remunerado. Foi a primeira vez que eu tive um estágio remunerado, que foi no SOCOR. Aí do SOCOR, eu vi que eu podia fazer medicina preventiva em qualquer especialidade que eu fizesse. Sim. Aí foi fácil fazer cardiologia. Eu me inscrevi no curso para fazer especialização na Faculdade de Medicina da USP, com o professor Luiz Venero Decour. Fui para São Paulo e aí, pronto, fui fazer minha cardiologia, que eu, até hoje, né? E tem um caso bacana, Júlio, lá da questão de São Paulo, da pizza lá. Conta para nós esse da pizza. O problema é que em São Paulo, eu, como sempre, não tinha dinheiro. Quando eu fui para lá, então, aí que eu estava duro mesmo, né? Tinha pouquinho de nada de dinheiro. Aí, no Hospital das Clínicas, a gente tinha almoço, café, almoço e janta. Mas no domingo só tinha café e almoço, não tinha janta. E meus colegas de República lá na época, a gente morava numa República, no domingo à noite eles saíam para a pizzaria, né? E eu, para não ficar sozinho lá na República, eu ia com eles. Mas não tinha dinheiro para comer. Então eles pediam aquelas pizzas lá e eu olhava para aquilo. Você não vai comer, não? Detesto o gergelim. Aí depois jogou. Aí eu voltei para Belo Horizonte, né? Sim. Primeiro dinheiro que eu tive aqui, que eu ganhei aqui, eu parei no Pizzarella da Contorno, pedi uma cerveja, uma pizza gigante, comi a pizza inteira gigante. Cheguei em casa quase morto de empanturrado. E o negócio legal aí dessa história sua, senhor, e que o pessoal mais novo às vezes não consegue visualizar isso, essa questão do estágio, às vezes não remunerado, às vezes que não vai contar para o seu currículo formal, mas que vai te ajudar assim, absurdamente na sua vida profissional. Que é isso que você fez na Santa Casa, foi lá, acompanhou um anestesista, depois no pronto-socorro você tinha os tops do tops trabalhando ali, que você ficava literalmente aprendendo com eles. Você enxerga dessa forma também? Essa questão dos estágios, da formação do médico, é muito mais dependente do médico do que propriamente do acadêmico, do que propriamente do currículo ali que está descrito? O que você acha? Eu acho que não tem dúvida. Para fazer medicina, o ponto que eu acho central, primeira coisa é gostar de estudar, independente de dinheiro. Porque se você quiser ganhar dinheiro, eu acho que é melhor você ser banqueiro, né? Ser banqueiro eu acho que é melhor do que ser médico. Então, eu acho que medicina implica numa doação. E essa doação, eu acho que isso é fundamental. Se você entrar para a medicina com finalidade exclusiva econômica, você vai se dar mal. Isso eu não tenho dúvida. Bacana.
E me conta um negócio, você passou essa transição da medicina que era exclusivamente ou era particular ou era gratuita. Você atravessou essa transição para a medicina de planos de saúde que a gente vive hoje. Conta para nós como é que foi isso, quando que foi, como é que era a realidade naquela época. Conta um pouquinho para a gente. Não, naquela época era bem diferente, porque uma coisa interessante, que os pacientes, não existia plano de saúde. E os pacientes, por exemplo, hospitalizados, era do SUS. Aí era uma coisa, eu achava bacana isso o seguinte, o paciente que podia, que ia para apartamento, a gente podia complementar o honorário do paciente. Então, isso permitia que a gente sobrevivesse bem e olhasse os pacientes de enfermaria sem nenhum ônus para o paciente de enfermaria. Eu nunca fui favorável aos planos de saúde porque eu considerava que eram intermediários. E que entre o médico e o paciente, essa interação médico-paciente, eu acho que não pode ter intermediário, na minha opinião. Hoje é claro que a realidade é outra, mas eu continuo pensando desse jeito. E foi difícil essa transição para você? Você escutou muita gente falando com você? Não, você está indo para o caminho errado? Como é que foi? A maioria achava que eu estava errado, né? Que eu deveria entrar para os planos de saúde. Mas eu não entrei para os planos de saúde. Eu atendi, assim, plano de saúde, paciente hospitalizado, que eu, por causa do problema do hospital, eu pertencendo ao corpo clínico, eu não podia fazer distinção de paciente de SUS. Na época tinha gratuito também no hospital, que a gente chamava na época dos indigentes, né, que eram os gratuitos. Então a gente não podia fazer distinção. Eu atendia plano de saúde no hospital, mas no consultório eu nunca atendi plano de saúde, foi sempre mesmo só clínica privada. E me conta um negócio, que dentro do hospital, em relação a plantões, até quando que você deu plantão mesmo? Aonde você deu plantão durante a sua trajetória aí como médico? Olha, eu comecei o plantão lá no hospital, primeiro no Socor, né? Eu continuei como médico no Socor, depois que eu voltei de São Paulo, eu fiquei uma temporada ainda no Socor. Eu dava plantão de 24 horas. E no hospital, no Felício Roxo, eu fui um da turma que fundou lá o CTI. E cada um de nós dava um plantão de 24 horas e mais um rodízio de fim de semana ainda, porque tinha o rodízio do domingo. E isso é importante falar também, senhor, que foi o segundo CTI de Minas Gerais, né? Foi o de hospital privado, foi o primeiro, né? Sim. Porque o Socor, na época, ele não tinha CTI, ele tinha unidade coronária, que era monitor, né, mas não fazia assim, papel de CTI. Era mais só para coronária. E essa questão, senhor, do plantão de 24 horas, como é que você aguentava, como é que era a estratégia aí para aguentar? Você achava aquilo saudável ou não? Ou era necessidade, tinha que ser feito? Olha, várias coisas. Era necessidade, precisava de ser feito, porque eu, inclusive, fui o responsável por montar o pronto-socorro cardiológico do Felício Roxo. Aí eu dava plantão também no pronto-socorro cardiológico. Plantão no pronto-socorro cardiológico e no CTI. Como necessidade, isso aí foi fundamental. E na época, isso era muito gratificante economicamente e gratificante também para o consultório. Sim. Porque era uma oportunidade que eu tinha de conhecer, de ter acesso aos pacientes. E esses pacientes, muitos deles, iam para o consultório, né? Bacana. E me conta um negócio em relação a parte da relação médico-paciente. Eu queria contar também um fato muito interessante, porque eu sempre vivi isso em casa, né?
papai com os pacientes dele. Na verdade, assim, são milhares que são amigos dele de verdade. Então, o que vem na minha cabeça primeiro é o Zé, né, que era vizinho nosso, era paciente do papai, depois a família inteira virou paciente do papai, e o Zé ia lá para casa, ele era igual meu avô. Ele sentava lá e tinha uma garrafa de uísque dele, né, pai? Sentava lá com você, tomando o uísque dele, você tomando sua cerveja, ficava horas ali batendo papo. De onde veio isso, essa importância da relação médico-paciente para você e por que dessa proximidade? Porque muita gente hoje não passa nem telefone para o paciente, né? Acabou o plantão, quer ir embora e pronto, acabou, não quer saber do paciente. E você nunca fez isso, né? E eu acho que eu puxei isso de você. Me conta um pouquinho, como que você enxerga essa relação médico-paciente aí no dia a dia do médico? Eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que estar com o paciente na sua doença. O mais importante que eu acho na medicina é o tal de orelha, que é para escutar o paciente. Não é auscultar, né? É escutar mesmo o paciente. E a gente tem que estar com eles, a gente tem que estar com os pacientes no dia a dia e ele poder contar com você qualquer hora do dia, da noite, qualquer coisa. Eu acho que isso de dar telefone para paciente ou não é um dos problemas de plano de saúde. E não existe a medicina familiar. E essa medicina familiar é que é fundamental. Você atende o pai, atende o filho, o avô, o neto e por aí vai. Bacana. Eu acho que é essa interação que é importante. Aí, para quem me conhece aí, quem me conhece como médico, sabe de onde que eu puxei, então, né? uma das coisas que eu acho bem bacana, pai, e isso também é um relato, né? Uma das coisas que me deixa mais orgulhoso é quando eu vou atender, às vezes, um paciente que é paciente seu, e por algum motivo você não pôde atender, aí me procurou, porque eu estou lá no consultório, aí eu vou atender. Aí na hora que eu termino a consulta, ele fala assim, mas você é igualzinho seu pai. Não tem uma das coisas que me deixa mais feliz quando eles falam isso, né? E uma das coisas importantes, que a maioria dos pacientes fala que você não é cardiologista deles, não. Você é o cardiologista, você é o psicólogo, você é o psiquiatra, você é o médico deles. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você já até falou, independente da especialidade, né? O paciente precisa de um médico, não é isso? E isso aí é uma coisa tão importante que no ano de 2000, que foi exatamente o ano que você formou, né? Eu sentia tanta necessidade que eu fui fazer um curso de extensão em psicologia médica. Um curso de 2 anos na UFMG, com o professor Lorenzato e o professor Geraldo Caldeira. Eu fiz 2 anos de psicologia médica. Eu já tinha de formado o quê? Já tinha 30 anos formado e sentia ainda necessidade que estava faltando alguma coisa para escutar melhor o paciente. Bacana. Então, eu acho que é outra coisa que o estudante de medicina tem que prestar bem atenção é nisso. Bacana. E isso é uma coisa importante, pai, porque isso, na minha opinião, é inovar. Ou seja, você está tentando fazer a mesma coisa que você sempre fez de maneira melhor, você está querendo aprimorar. Isso é um tipo de inovação. E entrando nessa área de inovação, eu queria que você falasse um pouquinho disso. De onde que você tirou isso? Porque, na verdade, você deve ter sido um dos primeiros médicos de Belo Horizonte com prontuário eletrônico, né? Que digitalizando os prontuários, impressora, essas coisas todas. E eu vivi isso junto com você, porque eu era moleque, eu via você lá correndo atrás de computador, já fui em stand com você de congresso de informática, nós dois lá dentro, eu mais perdido que tudo. Me conta um pouquinho sobre isso, sobre essa busca sua na época lá. O meu primeiro computador, na realidade, foi uma máquina de escrever, né? Que, aliás, é interessante isso, que há pouco tempo não, uns 2 anos, um dos netos meus, eu mostrei para ele a máquina de escrever, ele saiu gritando
Vó, vem ver o computador de vovô, já imprime direto. Então eu usei máquina de escrever primeiro no consultório, porque eu não admitia aqueles garranchos médicos que ninguém entendia. Muitas vezes era só um determinado farmacêutico que conseguia ler a letra do médico. E fazer a máquina, os prontuários à máquina. Depois eu passei para computador. E é interessante que no primeiro Congresso Brasileiro de Informática, que foi no Rio Centro, no Rio de Janeiro, que você foi comigo, eu levei você lá, você tinha o quê? Um moleque aí de uns 10 anos por aí. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no congresso, eu perguntei lá para um recepcionista aonde que tinha a parte médica. Aí ele falou assim, eu acho que você veio em lugar errado, que aqui não tem nada de medicina, não. Aí eu vim para Belo Horizonte frustrado e arrumei um indivíduo para fazer um programa para mim, médico. Um rapaz de informática para fazer um programa médico. E comecei desde então com informática na medicina. Que eu acho fundamental, principalmente uma coisa, que é levantamento da sua experiência. Eu, por exemplo, quando eu ia dar aula, o que eu fazia? Eu levantava os meus casos e, a partir daí, eu formava a aula, um formato de aula com os casos que eu tinha, com experiência própria. Bacana, e isso a gente não vê hoje, né? Ou vê pouco. Eu acho que você ia ficar louco nessa, atualmente, do jeito que as coisas estão, ia ficar não, né? Você deve ver isso de fora e falar assim, oh meu Deus, por que não foi na minha época, né? Eu sou doido para começar, para voltar no tempo, para começar a fazer medicina hoje. Seria maravilhoso hoje. Porque naquela época você perdia muito tempo com coisa que você enxergava que era importante, mas que não existia, né? Então essa questão da visão lá na frente é uma coisa que sempre me chamou atenção no você, e um dos negócios que eu ficava encucado, porque para quem não sabe, eu tenho uma irmã que é médica, mais velha que eu, né? E papai chegava para a gente com um artigo às vezes, entregava assim para a gente. Aqui, ó, lê sobre esse negócio aqui, ó. E essa me marcou, né? Lê sobre teoria do caos. Aí eu comecei a ler o negócio e falei assim, papai deve estar ficando doido. O que tem a ver teoria do caos com medicina, gente? Eu não estou entendendo nada. E eu li aquele trem fazendo um esforço. Ele mandou ler, ele é médico, ele deve saber o que é importante, né? E eu... Aí depois de muito tempo não, mas precisou de algum tempo para me entender sobre aquilo, e hoje eu uso numa boa parte das minhas aulas. Me conta um pouquinho sobre de onde que veio essa butuca aí de teoria do caos, de onde você tirou isso, e linka isso com a medicina, para a turma entender. Isso aí eu fazendo o garimpo na internet, não sei como, lá eu caí nesse tal de teoria do caos lá, eu falei, que é isso? Aí a teoria do caos, assim, muito resumido, é uma ordem no indeterminado. Quer dizer, por mais caótico que seja um sistema, existe uma ordem naquele sistema. E eu fiquei inculcado na época com o chamado efeito borboleta, que, aliás, eu recomendo. Tem o filme Efeito Borboleta aí no YouTube, por aí, o pessoal acha. O efeito borboleta é o seguinte, que se uma borboleta levantar voo agora lá na África, tem a ver com o tempo aqui no Brasil. O bater uma borboleta desencadeia um efeito que vai se somando, e altera, e tem um efeito grande final. Sim. E outra coisa, um outro exemplo para ver o caos é o seguinte, se você pegar uma folha de qualquer vegetal, aquela folha é formada por minúsculas folhas, cada minúscula folha tem uma folha daquela integralmente. São os fractais, então, né? São os fractais.
Isso eu ficava inculcado para a gente, o corpo nosso tem que ser assim, não tem por onde. E na verdade Na é isso. época, Pode falar, pode é falar. isso aí. Não, e na época eu consultei um dos maiores de caos. Eu passei um e-mail para ele na época, porque eu tinha certeza que o cérebro humano funcionava como um fractal. Aí ele me respondeu, falou, olha, no estado atual do conhecimento eu não posso te afirmar que seja isso. Hoje a gente sabe que o cérebro humano funciona também dessa maneira. E como o corpo todo, quer dizer, se eu tiver uma pinta daqui na minha pele, ela pode estar representando uma alteração do conjunto do organismo todo num ponto. Todo interligado, né? Com várias variáveis, vamos dizer assim, né? Isso. E isso justifica também, né, pai, na verdade, o fato de você usar, às vezes, o mesmo remédio na mesma doença, mas em pessoas diferentes, a evolução ser completamente diferente, né? Porque você tem tantas variáveis ou possibilidades ali no meio, né, que isso caracteriza aí a questão do caos, você tem tanta interferência no meio do caminho que não dá para você ser determinista mais, né? Se eu fizer esse tratamento, eu vou ter esse resultado. Aí, a partir desse momento, acabou isso, né? Você não tem essa possibilidade mais, né? É isso que é o bonito na complexidade do caos, né? Sim. Me... Que ele mostra isso aí pra gente. Cada um continua sendo cada um mesmo. Isso. E aí daí a importância de você individualizar, né? Essa questão de você fazer a medicina, às vezes, a toque de caixa, ou sem entender o paciente, você vai ser só mais um no meio da multidão, né? Eu costumo falar isso para os alunos, né? Você tem que fazer diferente. Você nunca vai conseguir o resultado diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, né? Não existe isso, né? Cada paciente, aliás, eu costumo falar que eu aprendi medicina, vamos dizer, chutando 30% na faculdade, 30% com a experiência própria e 30% nos livros, né? E 10% por aí, né? 10% é a famosa cultura que não tem nada a ver com a medicina, né? Agora, com os pacientes que é a maior fonte de aprendizado nossa, para mim, inclusive, continua até hoje sendo o paciente. Bacana. O que eu aprendo com cada um deles é cada um deles me ensinando uma coisa específica. Né? E me conta esse outro lado. Você já esteve do lado de lá, né? Você já virou paciente aí algumas vezes. Me conta o que você enxergou estando do lado de lá, sendo paciente nessas situações. Pois é, a primeira coisa foi frustração. A primeira doença que eu tive, né, que eu tive uma obstrução coronária, coloquei um stent, isso aí já tem bastante tempo. E a frustração, falei, gente, eu também estou sujeito a isso, quer dizer, a gente como médico acha que a gente é inviolável, né? E bate uma grande frustração quando você tem uma coisa dessa. E outro problema que eu tive na ocasião foi o seguinte, e agora, qual que vai ser minha postura, a visão dos meus pacientes sobre isso? Como é que um cardiologista não consegue evitar um infarto? Eu falei, agora acabou minha clínica, né? Mas não teve nada disso. Eu voltei para o consultório, voltei numa boa, tranquilo. Os pacientes todos, tinha uns que me perguntavam isso mesmo. Mas como é que você foi ter um infarto se você é cardiologista? Aí eu tinha que explicar que, infelizmente, nós não conseguimos evitar tudo, né? E é um problema. E dentro do sistema, pai, dentro do hospital, você ficou internado no hospital que você sempre trabalhou, né? Isso tem um viés, mas independente disso, a sua visão como paciente dentro do hospital, como é que você enxergou o sistema visto de dentro, como paciente? O que você achou? Primeiro, a pouca valorização de quem tem um papel fundamental dentro do hospital. E não são os médicos, não. Os médicos são importantes, são. Mas eu fiquei impressionado como é que era importante uma faxineira,
pessoal da limpeza ali do hospital, a enfermagem, auxiliares de enfermagem, as enfermeiras, e é lógico, o médico, o sistema todo organizacional de exames, essa coisa toda. Então a gente passa a ter uma visão assim mais crítica do que deveria ser valorizado no hospital, num sistema hospitalar como um todo, e não valorizar apenas questões de pessoal que esteja no top, ou médico, ou chefias, etc. A valorização tem que ser de todo mundo igualmente. Cada um é importante ali dentro. É um time, né, Eu pai? acho que foi isso. É um time, e não adianta. Se os 10 jogadores forem ótimos e o goleiro for ruim, acabou, né? Não tem Isso jeito. mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho de uma frase que você me falou uma vez. Eu gosto muito de frase, eu guardo um bocado de frase. Que você virou para mim e falou assim: não existe paciente chato. E isso é uma coisa que a gente escuta em corredor. Não, esse paciente é chato, essa família é chata. Conta um pouquinho para nós sobre isso. O paciente chato é o médico que é chato, que não consegue escutar, né? Então, se você considera que cada um é um, você não vai ter paciente chato, eles todos são agradáveis, dentro do ponto de vista dele. O médico, eu acho que a obrigação dele é enxergar a individualidade de cada um, né? E não julgar como chato ou não chato. E o chato é ótimo, porque ele é que te mostra as deficiências do sistema que você está nele. Se eu costumo falar. É capaz de virar para você mesmo, né? E falar para você: ó, doutor, eu achei você com o cara ruim hoje na hora que eu cheguei aqui. Viu? Eu falei: é ótimo. Aí eu falo: será que eu estava de cara ruim mesmo, né? Você tem que estar aberto para essas observações, né? Porque geralmente o que acontece dentro do hospital é muito isso. A coisa só acontece, a coisa errada só acontece com aquele paciente considerado chato ou com a família considerada chata. Mas por que acontece nisso? Porque eles estão tentando te avisar, estão tentando te avisar, estão tentando te avisar e ninguém escuta, né? Eles já são rotulados. E quando você vira e fala assim, não julgue o paciente ou não julgue a família, né, do paciente, isso é uma das coisas mais elevadas que a gente tem do ponto de vista de inteligência mesmo, né? Para você avaliar a situação, você não pode definitivamente julgar. Que entra nessa questão da capacidade empática, na questão da compaixão propriamente dito, né? Que é você se colocar na posição da pessoa, ou do paciente, ou do familiar, e na maioria das vezes, quando você se coloca na posição daquele paciente chato, você vê que você ia ser muito mais chato do que ele está sendo, né? Na realidade. Bacana. É isso mesmo. Pai, me conta um negócio. Você tem orgulho da sua carreira médica? Se você tivesse que escolher lá, você falou, né, que você queria começar era hoje, com essa tecnologia, esse trem todo. Você tem orgulho da sua carreira? Conta alguma passagem que te marcou, que foi bacana. Não, o orgulho que eu tenho da minha carreira é, se eu pudesse voltar, eu ia fazer tudo de novo. E eu acho que hoje eu ia fazer melhor ainda com a tecnologia que a gente tem, né? A galera fica preocupada com isso. Qual que é a sua visão? A tecnologia, porque o robô vai tomar conta, vai vincar e vai tomar nosso espaço. O que você enxerga dessa questão da tecnologia aí junto com a medicina? Tecnologia é fundamental, mas é uma peça só. Ela é um instrumento para você atingir um fim. Não se pode colocar tecnologia como sendo ela o fim da medicina. Não é isso. A tecnologia está trabalhando a favor da medicina. Eu sou amplamente favorável a qualquer evolução tecnológica para poder contribuir com a medicina, né? Isso é tranquilo. Vem cá, vem cá. Tem alguém que quer falar com você aqui, ó. Fala aqui com o vovô. Olha lá, ó. Põe a carinha lá. O que você gosta quando você vai lá na casa do vovô? Fofinha. Olha lá o vovô lá, ó. Olha lá. Conta pra ele o que você gosta. Quando eu vou na sua casa, eu gosto quando você conta a história. Pois é. Então você vem cá que nós vamos ter mais história. Manda um beijo pro vovô e vai lá pra dentro, daqui a pouquinho nós vamos lá.
Ô, pai, Tchau. eu estava querendo entrar nesse assunto também, só. Porque a turma é muito preocupada, e não só os médicos mais novos, mas principalmente a turma que já tem uns 10, 15 anos de formado, que é nesse equilíbrio, né, da vida pessoal com a vida profissional. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça, que isso aqui que vale a pena, né? Quando, tudo que a gente faz é para isso aqui. O que você enxerga disso? Como que você buscou isso ao longo da sua carreira? Foi uma luta, isso é uma luta, viu? E tem que ser cultivado, você tem que regar todo dia, tem que pôr um adubozinho, porque você não pode, você tem que dividir o seu tempo entre família, o estudo seu, a medicina, né, os seus pacientes. Isso aí, se você não divide isso, vira um rolo. Então, agora, isso é tranquilo, mas tem que ser cultivado essa divisão. E eu acho que é fundamental. O sujeito, para ser um bom médico, se ele não tiver uma boa estrutura familiar, complica a sua atuação dentro da medicina. Eu diria que isso expande também para as outras profissões, né, pai? A partir do momento, eu falo isso na minha aula também, nas minhas aulas, que o primeiro princípio para você ajudar alguém, para você cuidar de alguém, é o primeiro princípio dos primeiros socorros, né? Você tem que estar bem, né? Se você não estiver bem, você não vai ajudar ninguém. Vai ser um doente cuidando do outro, né? Você tem que estar ótimo para poder ajudar, né? Isso. Tem que estar ótimo. Pai, foi muito legal. Eu acho que a turma que vai assistir, não só os acadêmicos, os médicos recém-formados, mas nossos pacientes estão assistindo, vão assistir. Eu acho que é legal deixar isso marcado. Eu queria que você me desse uma dica. O que você acha do que eu devo, qual caminho que você acha que eu posso trilhar? O que você enxerga nisso? Uma dica de pai para filho. Agora, em 2020, o que você acha que eu posso, qual rumo que eu devo tomar? Continuar do jeito que você está, tá bom. Beleza. É o conselho que eu posso dar, é só esse mesmo. Pai, e aí eu queria deixar claro também que você sempre foi, vai continuar sendo, não é exemplo só de médico, eu acho que médico é indiscutível. Todo mundo os meus pacientes que assistirem esse vídeo hoje, eu tenho convicção que eles vão virar e falar assim, agora eu sei por que ele é desse jeito, que é por causa de você. Como médico, não tem dúvida. E te agradecer também, né? Porque você é um exemplo para mim, não só como médico, mas no dia a dia, a capacidade de se readaptar. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, só para finalizar, dessa questão da família, da importância que tem da mamãe para você. Né? Não só agora, mas assim, nesse caminho seu, essa importância da pessoa que você escolheu para te acompanhar ao longo da sua vida, a importância que tem isso na sua carreira médica também. Só para a gente finalizar, o que você acha? Pois é, minha companheira me acompanha desde os primórdios, né? Desde que eu entrei para a faculdade de farmácia e bioquímica, durante todo o curso médico, e olha que nós namoramos, viu? Eu saía desses plantões, todo dia nós encontrávamos, para você ter uma ideia. Eu ia buscá-la na escola, ela estudava à noite, acabava a aula dela, eu ia buscá-la e nós encontramos todo dia, durante esse período todo, exceto quando eu estava em São Paulo, né? E é fundamental ter uma companheira do seu lado, eu acho que isso é fundamental. E uma que joga no seu time. Sim. Seja uma boa goleira, uma boa atacante, defesa, né? Bacana. Pai, valeu demais, brigadão. Daqui a pouco nós vamos dar um pulo aí para te dar um abraço. Abraço não, porque na quarentena não tá podendo, né? Para te ver de longe, né? Levar as meninas aí para ficar brincando lá e eu ser de longe contar umas histórias para ela. Brigadão, eu tenho certeza que a turma vai gostar dessa entrevista, viu? Um abração, um beijo para você. Tá. Obrigado, outro filho. Obrigado. Tchau. Tchau.